Mas só para complementar a informação, o Jorge Amado ele escreveu, enquanto estudante da Faculdade Nacional de Direito, algumas obras incríveis do acervo dele. Destaco aqui o Pais do Carnaval, que é uma obra incrível, dentre outras. Né? Então, é inegável a ligação existente entre a Faculdade Nacional de Direito e o Jorge Amado. Até a formação intelectual do Jorge Amado teve muito ligada ao momento histórico em que ele esteve na Faculdade Nacional de Direito. E o último ponto jurídico a respeito do Jorge Amado que eu queria desenvolver com os senhores, Jorge Amado nunca exerceu advocacia, mas ele também esteve presente na Constituinte, é, na Assembleia Nacional Constituinte, que originou a Constituição de 1988, e a inclusão da imunidade tributária sobre obras literárias foi originada de uma ideia do Jorge Amado enquanto constituinte. Então, essa mesma imunidade que hoje se fala muito em derrubar, a imunidade tributária das editoras, né, na concepção, na produção de obras literárias, foi fruto do nosso Jorge Amado, um dos maiores e mais notáveis escritores da língua portuguesa e filho da Faculdade Nacional de Direito. Mas vamos lá, galera, vamos falar de direito processual. Hoje a gente vai falar de contestação, propriamente dita. Queria desenvolver com vocês uma, uma, uma rápida passagem pelo Código de 73 para a gente desenvolver a sistemática do Código de 15. Tá? No Código de 1973, você tinha presente três modalidades de resposta. Né? Você tinha contestação, você tinha reconvenção de maneira autônoma à contestação e você tinha a possibilidade de apresentação de algumas exceções. Exceção, tradicionalmente, processualmente, é conhecida como um gênero de defesa, um gênero dentro das possibilidades de apresentação de resposta que um demandado pode ter. Então, ele pode opor exceção. Exceção sempre foi, dentro da ciência processual, um gênero de defesa. Né? E o Código de 73 elencava algumas exceções espécie, que seriam modalidades do exercício de respostas dentro da apresentação de defesas de demandados em relações jurídico-processuais. Então, nós tínhamos a contestação, nós tínhamos a reconvenção de maneira autônoma e nós tínhamos as exceções. Nós tínhamos exceção de incompetência relativa, porque a incompetência absoluta sempre, tradicionalmente, foi tratado como preliminar de contestação. Então, não havia necessidade de apresentação em apartado de uma exceção para abordar a incompetência absoluta. Então, a incompetência relativa, até porque é um tipo de incompetência que pode ser superado através de prorrogação. Ela necessitava a apresentação de uma exceção. Você tinha a exceção de impedimento e você tinha a exceção de suspeição. Peças estas autônomas e intituladas como exceção. E aí, exceção, estou falando de exceção espécie, não exceção gênero, como em algumas literaturas vocês verão, se vocês tiverem a oportunidade de lê-las. O Código de 15 ele tem uma pegada de simplificação. Né? Ele pretende dotar o aparelho jurídico processual de uma singeleza, de uma facilidade que o Código de 73 não tinha como preocupação. Então, as modalidades de resposta foram simplificadas na sistemática de 15. As exceções elas
enquanto espécie, elas foram eliminadas, a exceção de incompetência relativa, ela passou a ser dedutível no bojo da contestação como preliminar, tal qual era feito com uma exceção de incompetência absoluta, deixando claro que o fato do demandado não apresentar em preliminar de exceção de incompetência relativa, mesmo que estejamos diante de um caso em que poderia ser arguível a exceção de incompetência relativa, há o fenômeno da prorrogação de competência. Então, se o demandado não fizer valer a argumentação de incompetência relativa, evidentemente que é fixada a competência naquele juiz que, em tese, seria relativamente competente para o processamento daquele determinado feito. Já a exceção de impedimento e a exceção de suspeição, eles não são tratados de maneira como exceções. Eles não são tratados como espécies de resposta dentro da sistemática do Código de 15. A exceção de suspeição e a exceção de impedimento, eles são trazidos no Código de 15 como incidentes dentro dos capítulos destinados aos impedimentos e suspeições atinentes a sujeitos processuais que têm um dever de imparcialidade. Estou falando do juiz classicamente, mas existe a possibilidade de apresentação de incidente, de suspeição ou de impedimento no que tange a peritos, no que tange a contadores, que têm um dever de imparcialidade nos autos, né? Então, o Código de 73 tratava as exceções como uma modalidade autônoma de resposta. O Código de 15 buscou simplificar as modalidades de resposta, suprimindo a exceção de incompetência relativa e tratando a possibilidade de arguição de suspeição ou de impedimento dos sujeitos imparciais do processo como um incidente processual, né? Deixa de ser uma modalidade de resposta, tá? Então, necessariamente, pelo diploma do artigo 146, esses incidentes eles ensejam petições apartadas, eles ensejam a suspensão da tramitação do processo, mas não são tratados como modalidades de resposta, tá? Então, dentro do universo que nos compete do Código de 15, restaram contestação e a reconvenção. A reconvenção a gente vai ver na próxima aula, mas eu já gostaria de antecipar, ela não é mais manuseada de maneira autônoma. A exceção ela é trazida num capítulo da contestação. Então, necessariamente, para que você possa apresentar a reconvenção, você precisa ter uma contestação veiculada nos autos. A forma, o formato de abordagem da modalidade de resposta tida como reconvenção necessariamente passa pela introdução da reconvenção no bojo dentro da contestação. A reconvenção passa a ser um dos pontos arguíveis dentro da contestação. Até aqui está claro? Até aqui a gente pode avançar? Então vamos lá. Falando de contestação propriamente dita. A contestação ela pode ser definida como uma petição escrita na fase postulatória em que o réu necessariamente irá rebater fatos e argumentos trazidos na petição inicial. É o momento no qual o réu deduz uma série de pontos que servirão para a formação do convencimento
do magistrado e para que o magistrado encaminhe o julgamento ou em favor do autor ou em favor do réu. A versão dos fatos trazida pelo demandado. Necessariamente, da mesma forma como disse, que a produção de prova documental por parte do autor deverá ser produzida tradicionalmente na petição inicial, na fase postulatória, e não na fase instrutória, na fase classicamente destinada à produção de provas, o mesmo se aplica ao demandado, o mesmo se aplica ao réu. O réu deverá também, na contestação, instruir a sua contestação com todas as provas possíveis, documentais possíveis, a robustecer o seu direito. Como requisito formal da contestação, eu gostaria de dizer a vocês que a contestação ela é uma peça escrita. Existe uma necessidade de que a contestação esteja veiculada de maneira escrita na petição, numa relação processual. Existem exceções, né? No Código de 73, no rito sumário, o demandado ele poderia se opor à pretensão autoral através de contestação oral na audiência, porque o momento da apresentação da contestação no rito sumário era na audiência. Então, essa era uma exceção à necessidade de apresentação de contestação escrita. Uma outra exceção é trazida pelo diploma da Lei 9.099, que é a lei que regula os juizados especiais cíveis no âmbito estadual. O artigo 30 da Lei 9.099 permite que as contestações sejam apresentadas de maneira oral. Então, a regra é que a contestação seja materializada nos autos de forma escrita, fazendo a ressalva válida ainda. A ressalva que eu fiz ao rito sumário não é mais válida, mas fazendo a ressalva válida ainda à Lei de Juizados Especiais, a Lei 9.099. Eu queria tratar com os senhores as matérias que poderão ser oponíveis ou não em sede de contestação. Então, você tem uma clara divisão quando você trata de contestação, que são as matérias processuais, são os vícios de natureza processual, os vícios de natureza procedimental que deverão ser trazidos pelo réu em oposição à petição inicial. Essas matérias processuais, elas subdividem em matérias dilatórias, processuais dilatórias e matérias processuais peremptórias. As matérias processuais dilatórias são aquelas pelas quais o demandado aponta vícios, vícios esses que são corrigíveis. Em sendo esses vícios corrigíveis, esta matéria de defesa tem um cunho dilatório, porque há um prolongamento da relação processual com a possibilidade para que o autor complemente ou sane determinados vícios inerentes à petição inicial. Existem outras matérias que são peremptórias, são matérias de defesa, matérias de contestação, que podem ser arguídas em sede de contestação, que são peremptórias. São aquelas matérias nas quais o juiz necessariamente deverá extinguir o processo sem análise de mérito. Ele deverá proferir uma sentença com base no artigo 485 do Código de Processo Civil e o processo não terá um enfrentamento de mérito. São matérias que geram uma solução anômala das relações processuais. O judiciário entrega uma tutela jurisdicional que não resolve o mérito. Então, você tem defesas processuais que geram o prolongamento do processo e você tem defesas processuais que geram a extinção do processo sem julgamento de mérito. As defesas processuais que prolongam
a tramitação do processo são tidas como defesas processuais dilatórias. As defesas processuais que encerram o processo sem análise de mérito são tidas como defesas processuais peremptórias. Pergunta: uma defesa processual dilatória poderá se tornar uma defesa processual peremptória? A resposta é afirmativa. Se o demandante, se o autor, não promove, ou se o autor ele não corrige determinados vícios possíveis de correção, a consequência natural é a extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, esta defesa processual dilatória, ela se torna uma defesa processual peremptória ante a inércia do demandante, ante a inércia do autor. As matérias arguíveis em contestação sobre uma matéria, sobre um aspecto processual, elas estão detalhadas no artigo 337 do Código de Processo Civil. O artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, ou seja, vamos esquematizar melhor. A contestação ela pode conter defesas, matérias oponíveis à petição inicial de cunho processual e de cunho meritório. De cunho processual, nós temos matérias dilatórias e nós temos matérias peremptórias. As matérias dilatórias podem, em algum momento, se tornar peremptórias pela ausência de manifestação ou pela ausência de colaboração por parte do autor. As defesas processuais, se acolhidas, acarretam num julgamento de extinção sem julgamento de mérito dos processos. Então, o juiz, por intermédio de sentenças com base no artigo 485, ele entrega a tutela jurisdicional sem resolver o mérito. Então, ele extingue sem julgamento de mérito os processos. As matérias de mérito, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas as matérias processuais, elas são elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então vamos a elas. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a inexistência ou nulidade da citação, a incompetência absoluta ou relativa. Vimos que no regramento de 73, a incompetência relativa merecia a apresentação de uma exceção apartada de uma peça autônoma, chamada exceção de incompetência relativa, que não existe mais na regra de 2015. Regra esta que buscou a simplificação de toda a utilização processual, a simplificação da tramitação processual. Então, essa matéria ela passou a ser oponível em sede de preliminar, antes de julgamento do mérito, Então, tudo que é antes do julgamento do mérito, a gente está falando que é pré-julgamento do mérito, é preliminar, ao enfrentamento do mérito, está disposto no artigo 337. Então, vamos retomar. A incorreção do valor da causa. Nós já vimos, quando falamos de valor da causa, que o Código de 73 previa um incidente autônomo para impugnação ao valor da causa. Esse incidente também não existe mais e qualquer tipo de questão trazida para que haja a correção do valor da causa deve ser veiculada como preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 337 do Código de Processo Civil. A inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada, a conexão, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização,
convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Existem determinadas situações em que existe uma previsão para o manejo da petição inicial, que é a prestação de caução, né? Então, eu poderia falar aqui de ação rescisória, autor demandante que não resida ou que não tenha domicílio no Brasil. São algumas hipóteses em que há necessidade de prestação de caução. Então, isso também poderia ser arguível, deverá ser arguível em sede de contestação. Seguindo aqui, a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça, vejam, pela regra de 73, havia também um incidente de impugnação à gratuidade de justiça. Esse incidente ele não existe mais e a irresignação do demandado